presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais que indicou o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para um segundo mandato à frente da PGR. Bolsonaro disse: "Encaminhei ao Senado Federal mensagem na qual proponho a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras." Fico muito feliz pelo convite, né? Eu poderia ter feito já dezenas de entrevistas, o tempo não nos permitiu, mas eu acho que agora o momento se faz necessário, até para esclarecer a população, em especial os amazônicos, do que está acontecendo com o Brasil e também demonstrar cada vez mais para eles o quanto a Amazônia é importante para todos nós e quanto ela é cobiçada também pelo mundo todo. Presidente, eu queria primeiro começar perguntando como é que o senhor está, né? O senhor esteve internado, passou por aí um problema de saúde, está tudo bem? Eu estou bem, 100%. Tive uma obstrução intestinal, que foi agravada com a crise de soluço. Só quem já teve soluço por vários dias consecutivos, né, sabe o que é isso. E fui para São Paulo para ser submetido a uma cirurgia. Graças a Deus, o quadro evoluiu durante o próprio voo e no dia seguinte sinalizou para não mais fazer a cirurgia. Agora, isso tudo em função daquela facada que recebi em setembro de 2018 por um filiado do PSOL. Tá, aí o elemento está preso, mas até hoje protegido por parte da Justiça brasileira, em especial o seu sigilo telefônico, de modo que as investigações não avançam. Mas, graças a Deus, eu estou bem e, se Deus quiser, vou cumprir essa missão até o último dia. Tá joia, presidente. Vamos começar com uma notícia que está mais quente, mais recente, né? O Congresso aprovou agora, dentro da LDO, 6 bilhões de reais para o fundão, que agora vieram para a mão do senhor, vetar ou não vetar. O senhor já tomou uma decisão? Como é que o senhor viu essa aprovação? Bem, primeiramente, o valor é astronômico. Mais 6 bilhões de reais para se fazer campanha eleitoral. Eu nunca gastei dinheiro com campanha política, né? O mínimo que eu gastei. Até em 2014, a JBS depositou na minha conta, via partido, 200 mil reais. Eu devolvi esse dinheiro e peguei o dinheiro do fundo partidário daquela época, que o fundo daquela época não era o fundão. É um fundo que sempre os partidos tiveram. 6 bilhões. Imagine na mão do ministro Tarcísio o que poderia ser feito com esse dinheiro. Poderia, por exemplo, ter que concluir Porto Velho, Manaus, que é o anseio da população do Amazonas. Então, a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, com toda certeza, poderiam, né, até sugerir isso aí. Nós poderíamos recapear uma parte considerável da malha rodoviária do Brasil. O ex-dinheiro nas mãos do Tarcísio, como concluir pontes. Né? Quando você fala em ponte, você diminui o tempo de percurso e diminui também o custo. Que, por exemplo, só na região do Abunã, em Rondônia, onde foi feita uma ponte, a balsa, né, deixou de faturar 100 mil reais por mês, ou melhor, por dia. Era uma questão astronômica. Se esse recurso vai para a mão do ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, você pode concluir as obras de água para o Nordeste. Então, é uma cifra enorme, que, no meu entender, está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que, afinal de contas, eu tenho que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho a obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. E aí o senhor pretende vetar? Sim, a ideia nossa é vetar esse dispositivo aí. Agora, o senhor falou das obras, né, que os ministros poderiam fazer com esse dinheiro. O senhor tem viajado bastante, né, acompanhando essas viagens dos ministros para a inauguração de obras. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse contato mais direto com a população. O que o senhor tem ouvido de feedback das pessoas? Só quem está no meio do povo sabe o que ele sente e entende as suas necessidades. Isso eu tenho feito com bastante constância. Então, nessas obras, né, nessas inaugurações, a gente ouve a população do que eles precisam. Por exemplo, numa das paradas inopinadas que eu fiz na cidade de Missão Velha, Ceará, em setembro do ano passado, é um município com mais ou menos 25 mil habitantes, um município cuja economia local é banana, então é um município pobre, no interior do Ceará. Me pediram uma agência bancária que não tinha. Então, o que aconteceu na semana passada? O Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal inaugurou
essa novíssima e única, né, agência bancária da cidade. Isso ajuda em muito a economia da região. Foi uma festa na cidade, infelizmente eu não pude comparecer. Então essas andanças servem para isso, é sentir a população. Como eu gostaria que governadores e prefeitos, né, prefeitos eu não conheço muito, posso me equivocar aqui, mas governadores fizessem aquilo que eu faço, né? E realmente, ao sentir a necessidade da população, poderia mudar alguma coisa da sua forma de administrar o Estado. Por exemplo, pandemia. Tem muitos governadores que fecharam tudo, destruíram empregos, em especial na informalidade. Nós somos mais ou menos 38 milhões de pessoas no Brasil que viviam do dia a dia. Muitos trabalhavam de manhã para comer de noite, perderam tudo. Se não é o auxílio emergencial por parte do governo, essas pessoas estariam condenadas aí até a morrer de fome. Então, ao você sentir a necessidade da população nessa viagem, você toma medidas por lá de cá. E deixe bem claro, né? A região que mais recebe Bolsa Família, proporcionalmente, é a região Nordeste. Nós estamos falando basicamente aqui para a região Norte. Agora, a região Norte também é uma área com em torno de 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia que necessitam do apoio do governo. E nós fazemos a nossa parte. E nós gastamos de auxílio emergencial em 2020 mais que 10 anos de Bolsa Família. Então o governo, ao contrário do que falo, né, que a gente não tem coração, a gente tem um olhar muito específico e voltado para os mais necessitados. Agora, presidente, o senhor falou da pandemia, que eu acredito que o senhor nunca imaginou, acho que o mundo, né, que enfrentaríamos um momento como esse que foi o surgimento da Covid-19. E o senhor acabou tendo que também mudar totalmente os planos, né? Eu acredito que o senhor tinha para o seu mandato. Eu queria que o senhor primeiro falasse um pouco sobre isso, que apesar dessa mudança, alteração de plano do governo, agora a economia já dá sinais de retomada e da importância que foi também o auxílio emergencial. O senhor prorrogou o auxílio, esse contato pessoalmente com as pessoas também ajudam nessa questão? Olha, vamos precisar prorrogar o auxílio emergencial. Vai vir também aí um novo plano seria um novo Bolsa Família que o ministro João Roma anunciou também na Voz do Brasil. É por aí que o governo vai caminhando para essa retomada, que o Brasil já está retomando, se recuperando economicamente? Primeiramente, você pode ver, 2020 foi o ano da pandemia, né, de março a dezembro. Nós terminamos dezembro com mais empregos formais do que dezembro de 2019. Isso é um sinal que a economia trabalhou nesse sentido, né? Trabalhou para evitar que milhões de empregos fossem destruídos. No tocante aos informais, como você disse aí, nós trabalhamos com o auxílio emergencial, num primeiro momento, 5 parcelas de R$600. Né? Ajuda. Agora, cada parcela mensal equivalia ao endividamento mensal por parte do governo de quase 50 bilhões de reais. Então, o auxílio emergencial pode ser pouco para quem recebe, mas é muito para a União, para o Brasil. E nós temos que ter essa responsabilidade fiscal. E a economia tratou dessa questão. Bem, prorrogamos agora por mais 3 meses o auxílio emergencial. Pretendemos, em novembro, já ter um novo Bolsa Família, né? O valor será, no mínimo, R$300. Hoje em dia, a média do Bolsa Família equivale a R$192. Vamos passar isso para R$300. É um pouco mais de 50% de reajuste. Esse dinheiro vem de onde? Vem dos pagadores de impostos, que eu tenho que ter responsabilidade com esse dinheiro. Gostaria de dar mais. Agora, paralelamente a tudo isso, também tivemos a questão da inflação. A política do fica em casa, a economia te vê depois, que eu fui contra dessa forma como ela foi apresentada, mas eu não tinha poderes sobre estados e municípios, que foi retirada pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das consequências foi exatamente a inflação. O mundo, por incrível que pareça, passou a consumir mais, passaram a comprar mais no Brasil. Aqui no Brasil também se consumiu mais, apesar da pandemia. O que levou a um consumo maior? Os programas do governo. Se você olhar um pelo outro no Brasil, até as pessoas aumentaram um pouco de peso. Isso não é uma boa notícia em momento nenhum. O ideal era ter continuado na normalidade, mas isso acabou acontecendo no Brasil. E quando aumenta, então, o consumo e o mercado não está preparado para produzir, para atender essa demanda, vem a inflação atrás disso. E você pode ver, eu costumo dizer, né? A quem perdeu emprego e reclama da inflação. Eu, presidente Jair Bolsonaro, não fechei um botequim sequer. Sempre falei que a questão da economia e do vírus, né,
a doença, você tinha que ter cuidado com essas coisas. Você tem que evitar o desemprego. Você tem que combater o vírus. A minha política de combate ao vírus seria muito parecida à do prefeito Lara, de Bagé, que praticamente não fechou o seu município e é um dos municípios que menos sofreu no tocante ao número de mortes por 1 milhão de habitantes. Essa seria a nossa política. Mas a partir do momento que o Supremo decidiu que governadores e prefeitos que tratariam dessa questão no final da linha, eu fiquei com as mãos atadas. Agora, não deixei em momento nenhum em falar para a população as decisões que eu tomaria no tocante à Covid. Eu te pergunto, o protocolo Mandetta, foi o primeiro-ministro nosso da Saúde, o que ele recomendava? Você com Covid, vá para casa, quando estiver sentindo falta de ar, vá para o hospital. Eu perguntei para o Mandetta, tá bom, ele vai ficar em casa, esperando sentir falta de ar. Vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado? O tubo agora passou a ser um remédio? Será que não tem alternativa? Temos que procurar no mundo alternativas. Não tem, até hoje em dia, remédio com comprovação científica. Assim como o chá da minha vovó, que eu já tomei, não tinha comprovação científica. Assim, quando eu tive na região de São Gabriel das Cachoeiras, conversando com tucanos e com Yanomamis, né, essas duas etnias falaram para mim que muitos índios haviam se contagiado com o vírus e ninguém morreu. Depois não morreu por quê? Porque tomaram chá de casca de árvores. Ninguém está recomendando chá de casca de árvore aqui. Se bem que, se nós estivéssemos estudando a nossa biodiversidade, quem sabe da floresta viesse cura para alguma coisa. Porque esses seres humanos que estão lá sobreviveram ao longo de milhares de anos. E a minha política em si era completamente diferente da do Mandetta. Tá? Agora, apareceu no Brasil, sim, em conversas com autoridades sanitárias, com embaixadores que estão em outros países, por que está morrendo menos gente? Apareceu a hidroxicloroquina. Eu tomei hidroxicloroquina, no dia seguinte estava bom. Milhões de pessoas tomaram no Brasil isso ou ivermectina. Agora, por que ela foi demonizada, satanizada? No meu entender, porque o lobby da indústria farmacêutica falou muito alto no Brasil. Como agora, conversei com o ministro Queiroga e falei para ele estudar a proxalutamida. Porque todo mundo está anestesiado no Brasil. Se você fala qualquer coisa que estaria dando certo em outro país qualquer, rapidamente você é satanizado. Devemos focar apenas na vacina? Não, a vacina sim, mas não apenas na vacina. Afinal de contas, a vacina tem dado mostras, né, em algum lugar no mundo, tipo de vacina, que ela não te protege. Então a questão do tratamento precoce, o tratamento inicial, você tem que procurar um médico e buscar alternativas. Se for para esperar sentir falta de ar e ser entubado, a tua chance de sobrevivência diminui bastante. E nós queremos salvar vidas. Agora, falando sobre vacina, presidente, o Brasil vem se consolidando como um dos países que mais vacinam no mundo e o senhor sempre disse que disponibilizaria as vacinas que fossem aprovadas pela Anvisa. Quais foram os cuidados tomados pelo governo nesse processo? Olha, tirando os países que fabricam vacinas, são 4 ou 5, o Brasil é o país que mais vacinou no mundo. Hoje em dia, nós já distribuímos mais de 150 milhões de doses. Nós vacinamos com a primeira dose mais de 100 milhões de pessoas. O Brasil está na frente. E quem distribui a vacina é o governo federal. Não tem um centavo de governador ou prefeito. Governador ou prefeito está dizendo que está ele distribuindo a vacina porque ele conseguiu, está mentindo. Como, por exemplo, o governador do Maranhão, que a gente vê vídeos dele mentindo sobre isso. Nós não queremos ter a paternidade de tudo, mas queremos a verdade do que acontece. Se não é o governo federal tratar lá atrás da questão da vacina com o ministro Pazuello, hoje nós estaríamos aqui ainda com uma quantidade, né, bastante pequena de vacinados e temos hoje em dia mais da metade da população acima de 18 anos vacinada. Orgulho do Brasil. Eu peço a Deus que a vacina dê certo. O governo também tem auxiliado estados e municípios com envio de recursos, abertura de leitos de UTI, compra de insumos. Eu queria que o senhor comentasse sobre também esse apoio que o governo federal tem dado a estados e municípios. Olha, nós colaboramos com tudo no tocante a recursos para estados e municípios. Nós gastamos no ano passado, no total, no Brasil, nos endividamos 700 bilhões de reais. É dinheiro que foi para estados e municípios, uma parte considerável para tratar das pessoas
com o Covid. Infelizmente, essa CPI que está andando aqui no parlamento não investiga corrupção deslavada praticada por alguns governadores e prefeitos. Como, por exemplo, nós temos a questão do consórcio do Nordeste, são 9 estados do Nordeste, né? Só numa ação do senhor Carlos Gabas, que é o executivo do consórcio do Nordeste, foram 48 milhões de reais que sumiram. Ele comprou respiradores e não recebeu nada, né? Comprou, inclusive, uma casa de maconha. E a CPI não quer investigar isso aí. Se a CPI estiver fazendo um trabalho sério, estará colaborando, né, a inibir a corrupção e também a combater os efeitos maléficos da Covid. Então, estados e municípios, nós rolamos dívidas, nós aí conseguimos até empréstimo para alguns municípios, foi possível, obtiveram recursos na ponta da linha para aplicar em hospitais, ganharam indiretamente com o auxílio emergencial, porque aumentou a compra de bens, né, de consumo nos estados, isso aumentou a arrecadação de ICMS. Então, direta e indiretamente, governadores e prefeitos ganharam muito. Você sabia que pela primeira vez na história, não tive conhecimento até agora, né, todos os servidores públicos tiveram os seus respectivos 13º pagos, coisa rara, eu acho que nunca aconteceu no Brasil, graças ao quê? À ação do governo federal. Então o governo federal faz a sua parte e não fica cacarejando, né? Como você pode ver, a primeira vez estou conversando com vocês, eu podia falar todo dia aqui, é a primeira vez que estou conversando com vocês. Estamos fazendo a nossa parte, estamos trabalhando, e aqui em Brasília, se uma outra autoridade não nos atrapalhasse, o Brasil estaria muito melhor.